Bom dia a todas e a todos. Diana, obrigada. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Saraiva, eu sou diretora do IPREC, Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. E a gente vai dar início agora ao workshop Mulheres na Governança, Engajamento e Visibilidade de Mulheres nos Temas da Internet. Só contextualizando um pouco a propositura desse workshop, tudo teve início no Fórum da Internet do ano passado, quando a Luísa Brandão, que é diretora do IRIS, me propôs que a gente fizesse um vídeo, iniciasse essa campanha, Mulheres na Governança, para a gente tentar, na verdade, dar visibilidade, justamente, ao trabalho das mulheres nessa área, né? Porque a gente percebia que faltava isso. Assim, a gente sabe que tem muita mulher trabalhando nesse campo, mas falta ainda um pouco de visibilidade dessas mulheres. E daí a gente fez esse vídeo no ano passado, no Fórum da Internet, com muitas das mulheres que estavam lá presentes. A gente vai exibir esse vídeo daqui a pouco, mas primeiro eu queria apresentar essas outras mulheres incríveis que a gente trouxe para cá para representar, né, para fazer uma fala para vocês. Primeiro, Flávia Lefebvre, que é conselheira do CGI, representando o terceiro setor. A Miriam Wimmer, que é do MCTIC, a Samile Souza, que é consultora independente, representando o setor empresarial. Como representante da academia, a gente tem a Ana Paula Camelo, da FGV Direito de São Paulo, e a Natália Saltschuk, falei teu nome certo, né? Da USP. Porque para a gente era importante ter essas duas perspectivas, assim, de duas pessoas da academia, uma das humanidades e outra da engenharia, que são duas perspectivas completamente diferentes do ponto de vista da mulher, né? E agora eu queria passar o vídeo da campanha do ano passado, por favor, e depois a gente começa o debate. Sou a Natália e o meu lugar é na internet. Meu nome é Cindinéia Cantanhede, eu sou de São Luís do Maranhão, estudante do curso de Direito. Eu sou Manuela, pesquisadora e professora na área de governo eletrônico. Meu nome é Viviane Vinay, tenho 19 anos, sou do Labirinto Loft da UFPB, membro do Observatório da Juventude e, ao mesmo tempo, fui representante da diplomacia civil na cúpula de gênero norte-americana esse ano. Flávia Lefebvre, sou advogada da Proteste, Associação de Defesa de Consumidores, e o meu lugar é na internet. Meu nome é Paula Porterreal, sou advogada. Meu nome é Ana Rema, eu sou doutoranda em Ciência da Informação. Meu nome é Silvana Bahia, eu sou diretora do OLAB e coordenadora da Preta Lab. Meu nome é Miriam Wimmer, eu sou diretora no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Trabalho com políticas públicas para o ambiente digital. Meu nome é Maurília Gomes, sou pesquisadora de cibercultura e ciberativismo. Sou da Universidade Federal do Amazonas. Meu nome é Poliana, eu sou de Erechim, Rio Grande do Sul, trabalho como provedora da internet há quase 6 anos. Sou acadêmica de Ciência da Computação. Eu sou Larissa Santiago, faço parte da coordenação das blogueiras negras, junto com Sharon Nunes. Eu sou Luísa e eu sou diretora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade. Meu nome é Gabriela Augusto. Eu estudo Direito na PUC de São Paulo. Eu sou Veridiana e eu acho que o lugar da mulher é na internet, na tecnologia. Porque é por ela, é através dela, que eu faço programas de capacitação de jovens junto ao Observatório da Juventude e ao 25 no 25 da Internet Society. Porque eu sou advogada e pesquisadora em temas de governança da internet e eu luto por uma internet livre, aberta e neutra para todo mundo. E eu também sou uma dos representantes do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. E a internet é o lugar onde eu quero estar para saber qual a receita dos algoritmos que fazem a inteligência artificial acontecer. Eu trabalho para a Coding Rights, que é uma organização que lida com uso de tecnologia e o avanço de direitos humanos dentro do mundo digital. Eu também sou da Universidade de Brasília, onde eu faço pesquisa sobre governança da internet e como fazer a governança desse recurso ser cada vez mais democrática e aberta a todo mundo. Porque eu acredito que juntas nós podemos torná-lo um espaço mais inclusivo,
onde todas as pessoas se respeitem e se expressem sem nenhum receio. Porque a internet tem que ser vista como uma questão de cidadania de pessoas e a gente tem que construir essa internet juntas para que tenham outras caras e a gente também, mulher negra e indígena, possa se ver nesses espaços. Porque eu pesquiso há 10 anos como os governos podem usar as tecnologias para melhorar o seu relacionamento com os cidadãos. Porque eu acredito que é com a internet que conseguimos nos tornar atores capazes de mudar a nossa realidade e sermos a mudança que queremos para um mundo mais inclusivo e democrático. Com isso, garantindo esse acesso nas áreas de zona rural, para que a gente possa ter uma internet igualitária e protetiva para todo mundo que está utilizando. Eu trabalho como assessora técnica no Comitê Gestor da Internet no Brasil, porque eu tenho o ideal de torná-la mais acessível a mais pessoas. Porque eu ajudo as mulheres negras a produzirem conteúdo e ganharem visibilidade para as causas das mulheres negras. Além disso, a gente trabalha também denunciando a violência online, violência de gênero contra a mulher. E a internet é o nosso lugar de disputa, de denúncia e de produção e de visibilidade. E por isso eu acredito que é muito importante a inserção de todas as pessoas, inclusive todas as mulheres, dentro desse meio. Afinal de contas, nós utilizamos a internet o tempo todo, nós estamos produzindo conhecimento sobre a internet, nós estamos aqui fazendo sempre um ativismo, lutando para que a internet seja cada vez mais plural e mais aberta para todo mundo. Porque a internet é o lugar de todos nós, a internet é um direito e precisa ser compreendida como isso. A internet não é só um lugar onde pode haver mulheres como já existem, então o que a gente quer é que todas se sintam acolhidas e venham participar conosco para aumentar o número de mulheres e mostrar que a gente também pode, que a internet também é nossa. Por isso, se você trabalha, se você pesquisa, se você tem grupos de estudo sobre internet e sociedade, se você programa, se você leva o debate para a sua comunidade, tem projetos, junte-se a nós por mais visibilidade de mulheres no Brasil e no mundo. Mulheres na governança. A internet é e tem que ser o nosso lugar. Bom, esse foi o vídeo que a gente fez no ano passado. A partir de então, a gente começou a usar a hashtag Mulheres na Governança para divulgar os nossos trabalhos, né? E a gente convida vocês a fazerem o mesmo. Então, agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Flávia para iniciar os debates aqui. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer a Raquel, a Luísa, por terem me convidado para essa atividade que, nesse momento, ganha uma relevância muito grande, né? A gente tem assistido ameaças nos últimos tempos e que se acirraram nesses últimos dias, né? A direitos fundamentais e a direitos das mulheres, dos LGBTs, e a gente precisa, de fato, estimular as discussões a respeito desses temas para a gente afastar as ameaças de cunho fascista que têm chegado e se espalhado na convivência da nossa sociedade. O caso mais recente é o caso da Marielle Franco, que, para mim, tem um simbolismo muito forte. Aqueles que planejaram a morte da Marielle, para mim, tinham a intenção muito clara de dizer o seguinte: nós não estamos nos importando para o direito das mulheres, para o direito dos negros, para os direitos dos homossexuais, para o empoderamento das camadas de baixa renda da população, e não queremos a esquerda ocupando espaços de poder na sociedade. E a Marielle simbolizava tudo isso. Ela era uma pessoa que trazia no seu discurso, na sua existência, a todos esses símbolos. Ontem, o Congresso em Foco, que é uma publicação que tem na internet, publicou uma matéria informando que a equipe de transição do atual governo
eleito é composta por 28 homens. Não tem nenhuma mulher na equipe. E pior, uma das pessoas que compõem, um dos homens que compõem essa campanha, tem condenações por agressão a 2 mulheres, a sua mulher e a sua irmã. Nós estamos vivendo num tempo que agir e se declarar abertamente contra direitos humanos passou, de alguma maneira, a estar permitido. Nesse sentido, mulheres que publicamente assumem a pauta do feminismo têm sido agredidas. É como se lutar pela não discriminação de gênero e toda espécie de violência fosse um exagero. O País, do dia 10 de outubro, publicou uma matéria, O ódio deitou no meu divã, onde a gente vê relatos de psicólogos que têm recebido mulheres e homossexuais bastante assustados com as violências que têm sofrido. Um dos relatos que tem nessa matéria é o seguinte: a moça foi agredida na rua e as pessoas que a agrediram fisicamente disseram: achou mesmo que era só sair gritando ele não para parar o bolsomito, feminazi? Perdeu, escrota, e daqui a pouco você vai ter motivo para gritar de verdade. Tudo isso é lamentável, pois nos últimos anos houve um reconhecimento nas esferas institucionais e nas esferas de ensino sobre os efeitos negativos que estereótipos de gênero poderiam trazer para se garantir a igualdade de gênero nos espaços de decisão, nos espaços da sociedade. Recente pesquisa realizada entre abril e outubro de 2017 pela cadeira regional da Unesco Mulher, Ciência e Tecnologia da América Latina e pela Associação Civil Chicos.net, que foi feita a pesquisa em São Paulo, Buenos Aires e Cidade do México, revela que o cenário evoluiu muito, né, em relação aos estereótipos de gênero, mas que ainda há pontos sensíveis que acabam refletindo em escolhas futuras das crianças. O estudo apontou que os padrões atuais ainda afastam as mulheres de disciplinas relacionadas à ciência, matemática, tecnologia e engenharia, desde cedo. A pesquisa pegou crianças de 6 a 10 anos de idade. E o curioso é que, apesar de ter um percentual grande, né, ainda de preconceito tanto com os pais e com os professores, existe um reconhecimento de que as profissões do futuro, 80% dos pais e um percentual de mais de 70% dos professores reconhecem que as profissões do futuro estão relacionadas à questão da tecnologia. Esse quadro termina, claro, por influenciar a ocupação de espaços de decisão das mulheres nesses locais, onde se discute tecnologia, onde se discute telecomunicações. E aí eu queria passar a minha experiência pessoal. Eu trabalho com telecomunicações desde 1998. Por conta disso, trabalhei em entidade de defesa do consumidor, ocupei uma vaga no Conselho Consultivo da Anatel de 2006 a 2009. Nesse conselho, que tinha 21 cadeiras, durante 2 anos, a única mulher nesse conselho era eu. No 3º ano, a gente teve a conselheira Emília Ribeiro, que entrou e depois se tornou conselheira do conselho diretor da agência. E me parece, eu não me lembro, Miriam, a Miriam talvez saiba, eu acho que ela foi a única mulher, desde a existência do início da Anatel até hoje, que ocupou uma cadeira no conselho diretor. Essa preocupação, né, nossa aqui, de querer colocar, de entender a importância de se colocar nos quadros decisórios de governança mulheres, não é só nossa. Eu tenho participado das reuniões que aconteceram na Anatel, reuniões preparatórias para a reunião que está acontecendo agora em Dubai, da União Internacional de Telecomunicações, a reunião plenipotenciária, que trata de rever as resoluções, estabelecer novas resoluções para a governança das telecomunicações e agora da internet também, porque tem incluído temas de internet. Existem propostas, uma proposta inclusive da Argentina, de que se estabeleçam cotas, né, na UIT
para que se equilibrar mais a participação de gênero num organismo que decide, né, as questões de infraestrutura e de internet, de infraestrutura de telecomunicações e internet no mundo, né, para todos os países, porque é um órgão multilateral. Então, essa é uma preocupação lá também. E não é por falta de mulheres. Eu estive em Washington agora, na reunião da CITEL, do Conselho Interamericano, que discute as questões da plenipotenciária, e o que não falta ali é mulher. O Diego estava lá também, a gente viu, tem muita mulher. E, infelizmente, na hora de a gente ver as pessoas, a gente olhar a formação dos quadros decisórios, a gente vê que o equilíbrio não existe. Na ICANN também, que é um outro fórum internacional, né, que trata de registros de domínio, nomes e números da internet, também a gente tem uma participação enorme de mulheres, mas no board a gente não tem uma equiparação e um equilíbrio na direção do board. E aí, para não me estender muito aqui, não tomar o tempo, quero falar da minha experiência no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Eu entrei no CGI em 2014. Quando eu entrei, logo que eu entrei, eu era a única mulher no conselho. Posteriormente, com a mudança de governo, foi indicada a nossa conselheira Francilene, que entrou numa das vagas do governo, e agora nós temos a Tanara Lauschner também representando o terceiro setor. Ela é de Manaus, envolvida com o movimento de crianças e de tecnologia e de meninas na internet, né? E, mais ainda, as cadeiras no CGI são 21 e a gente tem 3 mulheres sentadas no Comitê Gestor da Internet. Eu não quero aqui fazer um muro de lamentações, mas vou dizer sim que há uma dificuldade, né, para o tratamento de alguns temas, para se conseguir colocar algumas pautas que, às vezes, colocada por mim, soam com um tom, e a mesma pauta, depois, proposta por um homem, tem uma outra receptividade. Isso é um fato. E aí, eu queria dizer o seguinte: quais seriam, então, as estratégias para a gente lidar com essa situação e mudar esse quadro, né? Queria lembrar aqui, e eu recebi isso da Bia Barbosa, do Intervozes, que participou da Confecom, que na época da Confecom, que aconteceu há uns, acho que 5 anos atrás, foi feita uma plataforma das mulheres para uma primeira conferência de comunicação, para envolver, ali estava previsto uma série de estratégias para se envolver movimentos de mulheres que trabalham com a questão da internet, de juntar esses movimentos para ter uma atuação mais estruturada, mais direcionada e mais clara para como a gente quer ocupar esses espaços. Eu queria, então, convidar todas vocês que estão aqui para a gente engrossar esse movimento, destacar a importância dessa iniciativa, do IRIS e de todos os institutos que estão representados aqui na mesa, para a gente, de fato, agora especialmente, com essa configuração que o nosso país vem tomando, para que agora, mais do que nunca, essas pautas são importantes e a gente ter uma estratégia estruturada de garantir o direito das mulheres e a participação das mulheres na governança das questões de telecomunicações e internet é fundamental. Eu acabo por aqui, agradeço muito e passo a palavra às minhas companheiras de mesa. Obrigada. Obrigada, Flávia. A propositura desse workshop, na verdade, foi uma forma da gente trazer mais esse debate, né? Porque o ano passado a gente fez esse vídeo e a gente deu uma certa exposição, mas a gente achava, como você falou, que a gente precisa realmente discutir esses pontos. A gente espera chegar numa época em que a gente não precise mais fazer esse tipo de workshop aqui, né?
porque, enfim, a gente já vai ter uma inclusão grande de mulheres, especificamente nos temas da governança da internet, né? Então, agora eu passo a palavra para a Miriam Wimmer, para fazer a exposição dela. Alô? Obrigada. Eu tenho uma apresentação de PowerPoint, é possível projetar? Bom, enquanto o pessoal organiza aí, eu queria começar agradecendo enormemente o convite, a Luísa, também a você, Raquel, e dizer que foi com grande alegria que eu recebi o convite para participar dessa mesa, para integrar essa mesa com mulheres tão relevantes, porque eu não sou de forma alguma especialista em gênero, porém eu sou mulher atuando na área de tecnologia, e uma percepção que eu tenho, pelo menos a partir da minha experiência, é que a gente precisa ter exemplos para mirar. E, ao longo da minha vida profissional, eu tive chefes mulheres poderosas, importantes, que tomaram decisões, que não tinham medo de enfrentar obstáculos e barreiras, que muito me inspiraram e me senti muito lisonjeada de estar numa posição de poder compartilhar também a minha experiência sobre esse assunto, que é limitada e parte de uma perspectiva de governo, papel das mulheres no governo, mas que eu acho que é interessante compartilhar e debater. Vou passar. Eu acho que vale a pena mencionar duas perspectivas. Uma é que globalmente existe, de fato, esse hiato de gênero nas profissões e nas áreas ligadas a TICs, né, ou as áreas STEM, Science, Technology, Engineering e Maths. Esse é um dado que vem da OCDE, de 2014. Nada nos leva a crer que tenha alterado, né, e que a gente vê que em países desenvolvidos e em desenvolvimento existe sim uma grande disparidade entre a participação de homens e mulheres em carreiras ligadas à tecnologia da informação e da comunicação. O Brasil não está aí, mas essa disparidade também se verifica no Brasil, e isso é um tema que deve nos preocupar em termos de políticas públicas, porque, como foi dito pela Flávia, as profissões do futuro exigirão cada vez mais habilidades e conhecimentos em TICs, e uma disparidade de gênero na formação de profissionais vai se refletir depois em desigualdades também sociais e problemas de inclusão de gênero lá na frente. Eu trouxe também dados atualizados sobre o perfil do Serviço Público Federal, que é onde eu trabalho. São dados que estão no site do planejamento, que podem ser consultados, e o que a gente observa aqui, de maneira geral, existe um pequeno desequilíbrio de gênero no geral. Então, 60% de homens, 40% de mulheres, em geral, no Serviço Público Federal. Porém, quando a gente olha para os ministérios que estão mais próximos das pautas de internet e governança, eu selecionei aqui MCTIC, Anatel e MJ, que, embora não tão atuante recentemente, foi muito importante na definição de temas como marco civil da internet, dados pessoais, a gente vê que a disparidade é ainda maior. Então, veja que no MCTIC, 77% de homens, 22% de mulheres, na Anatel, 73% de homens, 26% de mulheres, e no MJ, 80% de homens, face a 18% de mulheres. Talvez influenciado também pela área de segurança pública, que é uma área também muito masculina. Então, existe essa disparidade no geral, mas o elemento que eu queria trazer, e que me parece mais interessante observar, é que essa disparidade se acentua quando a gente observa a ocupação de cargos de maior responsabilidade e de liderança. Então, para quem não está familiarizado com a estrutura de cargos do governo federal, o cargo DAS6 é equivalente a secretário de Estado, ele responde diretamente ao ministro. Então, digamos assim, é o primeiro na hierarquia debaixo do ministro. O 5 é equivalente a diretor, responde ao secretário, 4, coordenador geral, 3, coordenador, e assim vai descendo cargos com menor nível de responsabilidade. O que a gente observa nos cargos DAS6, que são de secretários, 81% são ocupados por homens, com apenas 18% de mulheres. Isso significa que numa sala com 10 pessoas, você teria 1,8 mulheres, né? Isso é muito impressionante, isso é muito visível no dia a dia. Eu hoje ocupo um cargo DS5, que é um cargo de diretora. 75% praticamente de homens, 25% de mulheres. O que isso reflete no dia a dia da administração pública é que nós somos sempre as únicas mulheres numa sala repleta de homens. E a Flávia também tem essa experiência participando de espaços de governo. E isso gera uma série de consequências, né? Eu queria fazer uma pausa e explicar como é que eu cheguei nesse lugar, né? Eu comecei a me envolver com temas de tecnologia ainda na época da faculdade. Eu fiz simultaneamente engenharia mecânica e direito. Eu estudava engenharia de dia e direito à noite. E eu comecei a estagiar em 2000 numa empresa de telecomunicações, na extinta Intelig.
Então, era um ambiente, telecom era um lugar onde eu conseguia unir habilidades técnicas e jurídicas. Depois eu, enfim, passei um tempo morando fora, fui para o Japão. Quando eu voltei, eu continuei apenas em Direito, não me formei em Engenharia, fiz mestrado em Direito, doutorado em Políticas de Comunicação. E em 2007 eu fiz concurso público, fui trabalhar na Anatel, onde tem essa disparidade de gênero que a gente viu. E depois, em 2011, eu vim trabalhar no governo federal na administração direta, primeiro no Ministério das Comunicações, depois no Ministério de Ciência e Tecnologia. E essa foto é a realidade da minha vida, assim, estar sozinha numa sala cheia de homens. E como a Flávia falou da Plenipot, eu trouxe também aqui um registro histórico da delegação brasileira na Plenipot de 2010. E eu ocultei o rosto dos homens, que são pessoas, enfim, muito queridas, enfim, para não gerar constrangimentos, mas é isso, esse é um ambiente de decisão, de resoluções que são vinculantes para governos, para o governo brasileiro e para outros, com relação a temas de telecomunicações e governança de internet. Isso também se reflete no dia a dia de quem trabalha com política pública, em participação, não apenas em reuniões fechadas, mas em painéis públicos. Então, eu tenho inúmeros registros, né, de programas em que eu era não apenas a única mulher do painel, mas a única do evento. Recentemente, eu tive num evento de um dia inteiro, organizado por um organismo internacional. Eu contei, 21 palestrantes ou moderadores, eu era a única mulher. Mas sabe o que é mais interessante? Ninguém acha estranho. Então, eu estava sentada ao lado de um dos outros palestrantes, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, uma pessoa muito esclarecida. Eu disse, você não achou nada estranho nesse evento, não? E a pessoa, não, o quê? Você reparou que eu sou a única mulher? Nossa, é mesmo, puxa, temos que pensar sobre isso. E sim, né, temos que pensar sobre isso, porque isso é reflexo de uma abordagem cultural que está muito entranhada e naturalizada, né, e que se reflete no dia a dia em pequenas coisas, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu queria antes dizer que eu tive a grande felicidade de sempre trabalhar em ambientes muito acolhedores. Eu nunca sofri graves assédios morais ou sexuais. Eu sempre trabalhei, eu acho, entre amigas, amigos, acolhida, respeitada. Mas não precisa ter um assédio moral ou sexual para que a gente perceba as questões de gênero no nosso dia a dia, né? Eu me recordo de inúmeras reuniões em que eu era a pessoa de maior hierarquia na sala, mas a expectativa dos demais participantes homens é que eu encomendasse o cafezinho e tirasse as cópias, né? Nada, com todo respeito a quem faz esse trabalho, mas não era a minha função ali na sala. Interrupções. Gente, como nós somos interrompidos, né? Mas é o tempo inteiro. Eu me recordo de um evento de sociedade civil, em que eu era a única mulher para debater criptografia. Todos falaram, fizeram suas ponderações. Quando chegou a minha vez, eu fui interrompida não por um, mas por 2 homens, simultaneamente. É algo que se repete, além das explicações óbvias, né? Assim, pessoas que estão há muitos anos, eu estou há 18 anos trabalhando com telecomunicações, internet, políticas digitais. As pessoas se sentem ainda necessidade de explicar, né, obviedades, porque nós somos mulheres. Então, os papéis de gênero estão ainda muito cristalizados na cabeça das pessoas, isso no dia a dia é muito perceptível. E eu acho que uma consequência talvez muito clara disso é que quando a gente fala em subir a corporate ladder, né, subir a escala corporativa e ascender profissionalmente, a impressão que dá é que realmente a escada feminina é mais curta que a masculina, está ali nesse segundo slide. Eu gostaria também de mencionar que, para mim, as questões de gênero nunca ficaram tão evidentes como depois que eu tive um filho. Eu não sei se as demais têm filhos, enfim. Meu filho nasceu há 5 anos, eu estava, na época, no Ministério das Comunicações, e eu fui muito acolhida, não de maneira nenhuma me senti assediada por estar grávida, pelo contrário, fui muito apoiada. Porém, quando o filho nasce, a vida muda, né? E aí a gente percebe que o ambiente profissional é calibrado de uma maneira muito hostil, não apenas às mulheres, mas às famílias. E, por razões históricas e culturais, os cuidados com a família ficam tradicionalmente mais depositados sobre as mulheres. Então, se a reunião importante que vai decidir as coisas começa às 7 horas da noite e não às 2 da tarde, as mulheres não estarão presentes normalmente, né? Se a ascensão profissional depende de uma intensa agenda de viagens nacionais e internacionais, as mulheres muitas vezes estarão fora, ainda que os papéis sejam igualmente divididos entre homens e mulheres. Para os homens também, eu me solidarizo.
a licença paternidade de 5 dias e a percepção social negativa, quando o homem diz eu vou sair às 3 da tarde para levar meu filho no dentista, fazem com que, de fato, né, as mulheres assumam uma carga cada vez mais elevada com relação a isso. Para concluir minha fala, nesse 1 minuto e meio que me falta, a gente lá no MCTIC fez um levantamento ainda muito preliminar e informal sobre políticas que existam para promover maior inclusão de mulheres em áreas ligadas às TICs ou às áreas STEM, né? Existem vários programas. Me parece que talvez uma crítica que possa ser feita diz respeito à dispersão desses programas, ao fato de que são pequenos, são pulverizados, são iniciativas muito locais que não atingem escala. Um programa no qual nós estamos trabalhando e buscando levar adiante é um programa de estímulo a mulheres empreendedoras e trabalhando na elaboração do material de referência disso. A gente leu também, a gente viu trabalhos acadêmicos que indicam que para mulheres empreendedoras, inclusive o tipo de perguntas que são feitas a elas é diferente das perguntas feitas a homens. Então, enquanto para homens as perguntas muitas vezes são como é que você vai atingir o próximo 1 milhão de clientes, para as mulheres como é que você vai evitar que sua empresa vá à falência? E as respostas defensivas tendem a fazer com que os investidores tomem decisões negativas. Então, isso parece requerer que o próprio treinamento de mulheres para ingressar nesse mercado seja diferente daquele dado a homens, porque, por razões culturais, as mulheres são sempre vistas como potencialmente menos capazes ou menos aptas a assumir posições dessa natureza ou para levar adiante empreendimentos desse tipo. Queria concluir agradecendo mais uma vez a oportunidade de participar desse painel, dizer que realmente é uma grande alegria participar desse debate e eu fico à disposição também para conversar aí hoje e no próximo dia. Obrigada. Obrigada, Miriam. A tua fala me fez lembrar aquela discussão que teve ontem no painel da inteligência artificial aqui mesmo, que a Caitlin Mulholland trouxe aqueles dados sobre as assistentes virtuais, né? Em que elas são sempre vozes e inteligências femininas. E acho que isso deve estar muito associado ao termo que se usa para defini-las, né? Assistente. Então, assistente parece, né, que tem que ser uma mulher, né? A gente precisa começar a mudar esse tipo de pensamento, né? Agora eu queria passar a palavra para a Natália, para ela passar um pouquinho da perspectiva dela enquanto mulher nas engenharias. Bom dia a todos e todas. Vou tentar, não trouxe nenhuma apresentação em si, mas vou tentar falar um pouco sobre a minha experiência, né, na área de tecnologia, que talvez seja um pouco diversa. Algumas coisas que a Miriam falou anteriormente, eu me identifiquei bastante, né? Como ela falou que também fez engenharia, assim como eu também cursei engenharia da computação. A minha vida também foi, por muito tempo, estar sozinha no meio de um monte de homens, né? E acho que a primeira vez que eu tive consciência disso, eu até me lembro, porque foi muito marcante, assim. Foi em uma aula de engenharia de telecomunicações. Eu olhei para o lado e a outra menina que estudava comigo tinha faltado. E só tinha mais 40 homens na sala e o professor era homem. Então foi, acho que a primeira vez que eu me dei conta de que eu era uma pessoa, né, uma mulher no meio de homens e que se fosse talvez há 40 ou 30 anos atrás, isso não seria nem um pouco adequado, né, socialmente aceito. E que hoje em dia já é mais socialmente aceito, mas, de qualquer forma, foi um momento que eu me senti um pouco oprimida, né? Apesar de ninguém estar me tratando mal, nem nada disso, mas foi um pouco opressor perceber, né? Me perceber nesse ambiente onde eu estava só com homens ali, né? Então, foi aí que eu, de fato, comecei a tomar uma consciência, né? De qual que era o papel da mulher dentro dessa área tecnológica, que era bastante complicado. Só para vocês aí entenderem um pouco, né? Hoje, né, eu tenho frequentado bastante algumas reuniões da América Latina, como, por exemplo, o LACNIC, né, que é o registro latino-americano, né, de IPs, né? E
o board do LACNIC, ele é composto exclusivamente por homens, né, nesse momento. São 7 diretores, né, que estão compondo, não existe nenhuma mulher também, então isso é bastante claro, assim, nos ambientes técnicos, principalmente. Isso não é uma pauta muito explícita, e se você coloca isso como uma pauta, aparentemente é muito mal visto, inclusive, né? Então não é muito aceito esse tipo de, né, falar, olha, só tem homem, né? É muito comum a gente ver all male panel, né? Só tem homens no painel, não tem mulheres. Isso é muito comum nas áreas técnicas, é totalmente aceitável. Eventos também na área de tecnologia no geral, seja na área de internet ou seja na área de programação e outras correlatas, também é muito comum ter uma quantidade muito pequena de mulheres participando no público em geral, e quando a gente fala em palestrantes, aí a disparidade é muito maior ainda. Então, é sempre a mulher assistindo, né, palestra de homens, e poucas vezes ela sendo, né, o centro das atenções, vamos dizer assim, né? Então, não é uma preocupação, é bastante complexo. Atualmente eu estou no comitê de programa do LACNOG, que é um grupo de operadores de redes da América Latina. Nós somos em 7, né, nesse comitê de programa. Graças a Deus eu não sou a primeira mulher, né? Eu sou a segunda mulher que entrou nesse comitê de programa, mas a Lia, que entrou antes de mim, que é boliviana, né, foi a primeira a entrar nesse grupo de operadores de rede. Eu fui a segunda, e hoje isso ainda não é uma pauta. A gente até tem um esforço de tentar introduzir isso como uma pauta de como que a gente escolhe a composição do programa de forma a agregar mais mulheres, né? E eu acho que conforme as mulheres também vão ocupando mais espaços que têm algum nível de decisão, essas coisas podem se reverter, né? Então, a gente acaba tentando trazer essas discussões também, apesar de ser muito difícil, porque a gente está muitas vezes lidando com um machismo estrutural, né, de pessoas que já estão lá há muito tempo, né, dentro das estruturas. Aí chega, de repente, uma menina, né, porque é uma pessoa jovem, né? Eu já tive problemas nesse sentido, de pessoas falarem o que essa menina está querendo dizer aqui, né? Porque me vem como uma pessoa jovem, né? Uma mulher, e ainda mais jovem, querendo argumentar com alguém que tem 50, 60 anos. Existe esse preconceito, sim, em relação ao que a gente está dizendo, como se a gente não tivesse nada a contribuir porque é mulher e porque é jovem, né? Então, eu tenho tentado pautar isso junto também com a Lia, lá nesse grupo de operadores de redes, né, da América Latina, e é meio complicado, porque é difícil de fazer essa mudança, né, de mentalidade, que é importante realmente a gente tentar trazer mais mulheres, porque não só dá visibilidade à comunidade que já existe, que existe sim uma comunidade de mulheres na tecnologia, mas elas não têm visibilidade, né? Elas são meio invisibilizadas em todo o processo. E conforme, né, a gente vai pensando em níveis mais altos, isso vai piorando, né? Só para dar um exemplo, né, eu sou formada na Escola Politécnica da USP, é uma escola de engenharia bastante tradicional, com mais de 100 anos de história, etc. e tal. E ano passado foi a primeira vez que uma mulher foi eleita diretora da escola. Então, isso foi bastante comemorado, inclusive pelo grupo de gênero que tem lá na Escola Politécnica, porque realmente foi muito difícil conseguir, né, ter a primeira mulher, demorou 100 anos, né, mais de 100 anos para ter a primeira diretora, sendo que a gente já tinha tido uma reitora no passado na universidade, mas não tinha tido uma diretora na principal escola de engenharia. Então, isso foi, assim,
bastante interessante, mas simboliza muito a grande dificuldade que as mulheres têm dentro da área acadêmica, principalmente na área tecnológica, de subir o degrau mesmo. Então, a gente vê muitas professoras sendo professoras doutoras, etc., mas quando vão subindo, pensar em cargos de chefia, você vai vendo cada vez menos mulheres ocupando esses espaços, né? E aí, a gente... Estou vendo aqui que eu tenho pouco tempo para falar, mas uma das coisas que eu tenho visto aí, de pensando em discussões que são interessantes, né, e até talvez pegando um gancho um pouco do que a Mira falou, que conforme a mulher, né, hoje a mulher tem a tendência de deixar a ter filhos para mais tarde. Para quê? Para poder, de fato, ter alguma competitividade dentro do mercado de trabalho e poder chegar a postos mais elevados. Porque se você tiver logo no início da sua carreira, praticamente a sua carreira não é que acabou, mas vai dificultar bastante, né? E uma das discussões que eu tenho visto bastante em alguns eventos internacionais, como, por exemplo, o IETF, que é de padronização de padrões de internet, é sobre como que a gente agrega mais mulheres, de repente, fazendo espaços onde os filhos possam estar nos eventos junto, né? Poder trazer as crianças, poder fazer uma coisa mais amigável à família, né? De uma certa forma, porque isso poderia trazer, sim, mulheres que acabam se afastando das atividades porque elas se tornam mães e, a partir daquele momento, não fica mais tão simples, né, uma forma logística até, de poder participar de uma reunião que é em outro país, que vai ter uma dedicação até muito tarde. Então, tentar trazer um pouco mais o ambiente, tornar o ambiente um pouco mais amigável às famílias é uma forma de trazer também inclusão das mulheres nos espaços, né? Então, eu vou agradecer e eu finalizo por aqui. Obrigada, Natália. Há pouco tempo atrás eu tive uma experiência parecida, assim, porque apesar de ser advogada, eu faço doutorado na ciência da computação no Centro de Informática da UFPE, e recentemente foi fundado um grupo lá, assim, de apoio às meninas, porque chegou à coordenação do curso que as meninas da graduação de ciência da computação estavam sofrendo muito assédio na faculdade. E aí foi criado um grupo de apoio e tal para tentar facilitar a permanência dessas meninas, porque elas só são 10% do centro de informática na graduação, 90% são homens, né? Então, a taxa de evasão das meninas estava muito alta, justamente porque elas têm sofrido, assim, diversos tipos de assédio, tanto dos professores, assim, quanto dos próprios alunos, aquela coisa de deixar a mulher para fazer o relatório do projeto, né? Esse tipo de coisa, assim, além de outras coisas muito mais pesadas que eu escutei lá. Então, as áreas de engenharia, de tecnologia, computação, elas são muito mais hostis, né, a mulheres. Mas aí agora eu queria trazer... primeiro eu queria dar um aviso para o público que assiste remotamente, que podem fazer perguntas aos panelistas por meio do aplicativo Minha Agenda, acessado pelo portal do Fórum da Internet. As perguntas poderão ser feitas até o momento que iniciarmos as leituras, né, das perguntas. Então, agora eu queria passar a palavra para a Ana Paula, para ela falar da perspectiva dela enquanto acadêmica nas ciências humanas. Bom dia a todas e todos. É um prazer. Fiquei muito feliz com o convite e bastante com receio também da responsabilidade de representar aqui e estar com vocês para discutir. Eu acho que é um tema muito importante. Todas as falas anteriores só mostram que a gente, querendo ou não, é quase impossível atualmente não se engajar com alguma pauta, que seja de gênero ou de internet. A nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional, independente da área que a gente atue, e a existência enquanto sociedade força a gente a ter que se engajar e tocar em algumas feridas. Então, infelizmente, a gente tem mais feridas atualmente do que conquistas, mas a gente tem um caminho sendo trilhado, e eu acho que as falas anteriores foram muito
significativas para a gente falar de representatividade, de legitimidade. E a minha contribuição vem no sentido de falar de mulheres, né, não só para dar nome, não só para dar voz, como a gente teve na palestra do primeiro dia, não só para trazer charme para as mesas, porque muitas vezes a gente tem um engajamento muito, eu chamo inclusão fake, que é você colocar apenas uma mulher para falar, olha, estamos considerando diversidade, estamos conectados com a agenda, com a pauta, e, na verdade, como a Miriam relatou, não tem espaço, não tem, é interrompido, não é respeitado na sua expertise, no seu lugar de fala. Então, eu acho isso fundamental. E a gente também falar que essa inclusão, ela não é só, quando a gente fala de mulher, nós estamos falando de mulheres. Mulheres que são negras, brancas, pardas, indígenas, trans, mulheres de diferentes regiões. Então, a nossa mesa, eu acho que está rica também nesse sentido, que é a perspectiva e os desafios de uma mulher em São Paulo, uma mulher em Minas, uma mulher no Sul, uma mulher no Acre, uma mulher em qualquer lugar, e ainda na América Latina, em outros países. A gente não deve generalizar, muito pelo contrário. A minha defesa é de que, principalmente, né, tendo em vista a minha atuação nas ciências sociais, tornar complexo, mostrar a complexidade das questões é importante e é necessária, porque muitas vezes a tentativa é de simplificar. A tentativa é de dizer, existe uma única narrativa, existe uma única solução, existe, né, um consenso. E quando a gente está falando de governança da internet, quando a gente está falando de papéis e coletividade, a gente tem muita incerteza, muita disputa nesse processo. Então, é um pouco nesse viés que eu coloco, né, da gente considerar os espaços que a gente está ocupando, mas os obstáculos para a gente ocupar esses espaços. E eu acho que aí a discussão do ponto de vista das ciências sociais é fundamental. E a pergunta pode ficar um pouco retórica, né? Por que tem que ter a perspectiva das humanidades para falar de internet e para falar de governança da internet? Eu não vou pular essa parte, porque o fórum todo e grande parte dos eventos mostram isso, todas as controvérsias, todos os desafios que a gente tem. E eu acho que é uma contribuição mútua, tanto da parte da governança para o campo das ciências sociais, quanto das ciências sociais para a agenda de discussão, né? E aí, o meu desafio aqui para falar com vocês vem de um ponto de vista também interdisciplinar, porque, além de ser mulher, eu tenho uma formação essencialmente interdisciplinar, com cursos que muitas vezes as pessoas só pegam as primeiras palavras, então, né, um pouco fora da caixinha. Eu tenho mestrado em divulgação científica e cultural, eu tenho doutorado em política de ciência e tecnologia. Então, o que é falar também, qual é a minha legitimidade nesses espaços quando a gente foge de áreas tradicionais, seja da engenharia, seja do direito, como exemplos. Então, só que isso também são desafios e orgulhos, né, de conquistas diárias de mostrar a relevância dessas questões. E, olhando ali para o meu tempo para não perder muito, eu acho que até conectado com que as pautas e os workshops anteriores, é muito importante a gente tratar tanto as questões de internet, as questões de gênero e tudo que está nessa relação de um ponto de vista mesmo de desconstrução. Para a gente, né, falou-se ontem sobre a discussão da caixa preta, é um conceito que a gente usa bastante na sociologia da ciência, mas é desconstruir mesmo para entender como que os processos acontecem, porque se a gente está falando das dificuldades de ocupar espaço, de legitimidade, de questões, né, de planejamento de vida pessoal concomitante com o profissional, o que esperam da gente, o que a gente pode e como a gente pode fazer, né? A gente tem que pensar que isso acaba acontecendo de uma forma muito conjunta, né?
Um dos meus conceitos padrão preferidos nas discussões é de coprodução. Como que isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo? Porque uma escolha tecnológica, o funcionamento da internet, um filtro do sistema de busca, o algoritmo de uma plataforma específica, ele condiciona o que a gente pode fazer, muitas vezes, independente do que a gente quer. E, muitas vezes, também o que legitima o que se espera da gente, né, enquanto mulher. Por exemplo, a produção de vídeos ou material audiovisual. Será que espera-se sempre alguma coisa relacionada à educação, receitas culinárias, atividades administrativas, como a gente estava falando? Qual que é o espaço para mulheres, como a Natália falou, para o espaço da mulher no desenvolvimento, na questão da tecnologia, da inovação, né, espaços de referência, como a Flávia mencionou, da Marielle e tantas outras, né, que são batalhas diárias para mostrar que temos muitos espaços, né? E esses espaços se dizem abertos, mas não necessariamente na prática. E aí a gente está falando que isso se dá não só por questões culturais, não só por questões políticas, não só por questões tecnológicas, mas é tudo isso funcionando ao mesmo tempo e fazendo, né, construindo a realidade que a gente tem. Para terminar minha fala, eu acho que é interessante a gente pensar, então, principalmente quando a gente fala de internet e do ponto de vista aí dessa desconstrução, que muitas vezes a configuração dos próprios espaços, das ferramentas, elas são compatíveis com modelos que se espera de sociedade, compatíveis com modelos que se esperam de papéis sociais. Então, acho que a gente, do ponto de vista das humanidades, bem num guarda-chuva amplo, mas a gente tem essa contribuição, é mostrar que não existe uma neutralidade, não existe uma imparcialidade, né, de que todo mundo tem o mesmo acesso nas mesmas condições, né? Então, essa é uma das contribuições, eu acho, fundamentais. E mesmo que a gente tenha nos próximos fóruns mais mulheres, isso não significa que essa pauta não precisa continuar sendo discutida e não significa que mais mesas como essas não sejam necessárias, porque os desafios são constantes, eles vão tomar outras roupagens, as disputas vão ser outras, né? Ou as mesmas, como a gente está vendo, são disputas sendo revividas, são desafios individuais e coletivos sendo revividos. E o que a gente precisa pensar é o que a gente imagina como o futuro da internet na relação com a mulher na internet, a internet no cotidiano da mulher, nesse sentido de que essas coisas estão acontecendo juntas, não é só a tecnologia forçando a gente a agir de um jeito e nem a gente determinando a tecnologia a ser de outra forma. E isso tudo para a gente não fechar os olhos para questões de segurança, privacidade, liberdade de expressão, os riscos, né, e as oportunidades que a gente tem, porque é tudo muito dinâmico. Só que os desafios também acompanham. E a principal, acho que, contribuição do que eu diria das ciências sociais, que muitas vezes não são bem-vindas nesses espaços, porque a internet é uma coisa técnica, é uma coisa física, né? Então, por que a gente está aqui mesmo? São questões que a gente tem que dialogar e mostrar por que é necessário, por mais que a gente veja a materialidade disso. Obrigada. Até mais. Obrigada, Ana Paula. De fato, a gente tem que... existe esse mito, né? Assim, eu já ouvi em alguns lugares pessoas dizendo que a tecnologia é neutra, mas ela não é neutra, nunca. Ela carrega vieses das pessoas que a produzem. Então, a gente precisa moldar a tecnologia e não deixar a tecnologia nos moldar, né? Assim, quando a gente discute, por exemplo, algoritmos, algoritmos que tomam decisões e essas decisões nem sempre são muito bem colocadas para nós, por exemplo, é isso, assim, a gente precisa
que as pessoas que produzem essa tecnologia também entendam isso, né? E para isso também é preciso ter muitas mulheres fazendo essa tecnologia, né? No caso, aqui representada pela Natália. Então, agora eu queria passar a palavra para a Samile, para ela fazer a apresentação dela. Tem um material. Olá, bom dia para todas as pessoas que estão aqui. Quero agradecer o convite. Estou super feliz de estar no evento de fórum de internet, assim, principalmente pela graduação que eu venho, que eu vou falar um pouco mais disso. Mas, para começar, quero dizer que a conversa aqui um pouco é sobre quais são os diálogos que nós, mulheres, podemos criar na internet, né? E a minha fala é muito voltada para a ação, assim, como que a gente pode olhar para a nossa própria história e a gente pode, cada vez mais, utilizar a internet não só como um espaço para a gente falar das nossas causas, mas também para a gente convidar os homens para o diálogo. E, bom, passando rapidamente a minha história, eu sou baiana, hoje eu moro em São Paulo, eu tenho graduação em Comunicação e Hipermídia e fiz especialização em Design de Interação. E, devido à internet, já cheguei a morar em vários lugares diferentes, como nos Estados Unidos, Argentina, Alemanha, o Sudeste Asiático e uma ecovila no sul da Bahia. E eu tenho uma paixão sobre as histórias de vida das pessoas e todas as informações e tudo que elas podem relatar e o que pode surgir a partir disso. E eu acredito muito que, cada vez mais, a gente vai ter que cultivar e construir um mundo a partir do amor e não do ódio e da violência. E desde 2009 eu venho trabalhando com pesquisa, negócios, tecnologia e design. Já trabalhei para diferentes marcas locais e internacionais, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E principalmente para as startups e em projetos sociais, em especial no momento a Vale do Dendê, que é uma aceleradora que existe na Bahia, com foco em jovens empreendedores negros. E toda essa história, desde 2009, o meu foco principalmente é a perspectiva entre a interação e os usuários em diferentes meios da tecnologia, na internet e os artefatos. E, como eu vinha dizendo, a nossa conversa aqui vai ser sobre diálogos, principalmente quando a gente olha para o termo diálogos, que vem desse movimento, dessa passagem entre duas ou mais pessoas. E promover diálogos, ele vai ser cada vez mais importante para a nossa sobrevivência, assim. E, a partir dessa perspectiva dos diálogos, eu costumo olhar para ela de uma forma bastante sistêmica, como que eu olho a partir de quem eu sou, o outro, o contexto e qual que é o mundo que eu estou fazendo parte, né? E eu costumo brincar que é o maravilhoso universo da internet. A gente vai precisar cada vez mais ampliar esse olhar e exercer essa visão sistêmica, porque, principalmente quando você fala da questão de liberdade de expressão, talvez a gente precise cada vez mais olhar para isso, né? E, começando, qual que é o diálogo que a gente tem com nós mesmos, né? E como que a gente pode chegar até o outro. E, quando eu dizia do chamado para a ação, é como que a gente começa a perceber e a olhar, como mulher, quais são as trajetórias, frustrações, empreendedorismo, medos, o que faz parte desse universo, quais são as habilidades, desejos, termos de saúde, comportamentos, o que está sendo feito na internet, que a gente pode falar disso. Quando que a gente pode falar dessas escolhas e a gente entender quais são as perspectivas, as crenças, principalmente, no meu caso, que lido muito com o setor privado e com as startups, os negócios das mulheres, né? E principalmente quando a gente fala desse dialogar com nós mesmos, em primeiro lugar, como que a gente ajuda a ampliar esse olhar para a gente começar a gerar transformação e engajamento. Porque a gente vai precisar cada vez mais engajar as mulheres e convidar os homens a participar desse diálogo para a gente poder gerar ações e transformar. E, no segundo ponto, principalmente quando eu parto de quem eu sou, para olhar para o diálogo com o outro, a gente vai precisar cada vez mais ter empatia, escuta, ponto de vista e alteridade, quando a gente passa a compreender por que o outro age daquela forma, por que a gente tem ainda situações de apresentações nesse próprio fórum que a gente está aqui participando, que uma das pessoas que introduz a mesa em uma das salas, que é uma figura masculina, desmerece o trabalho das mulheres que estão no painel, como aconteceu no domingo. E, principalmente, que a essência do meu trabalho, que é sobre observações, entrevistas, análise de dados, criação de modelos,
como que as informações estão chegando até as mulheres e para todas as pessoas via internet. Qual que é a nossa responsabilidade sobre isso, né? Por que a gente está produzindo? O que a gente está produzindo? Antes da gente pensar na proteção e na privacidade, mas o que a gente está chegando até lá, né? Qual que é a raiz disso? Qual que é a causa disso, né? E no terceiro ponto, qual que é o diálogo que nós temos com esse contexto que a gente faz parte, né? Quando a gente enxerga diretrizes, regras e o conhecimento, e como que a gente começa a trabalhar esses temas e como que a gente começa a explorar tudo isso, né? E hoje a gente tem vários exemplos de mulheres que estão fazendo isso na internet, independente do contexto e origem delas, né? Como a Nor, que é uma americana muçulmana, que tem mais de 330 mil seguidores no Instagram, e ela vem trabalhando como que as mulheres podem explorar a representatividade delas na sociedade. E depois a gente tem, no caso da Alexandra Gurgel, que acabou de publicar o livro Pare de Se Odiar, que é uma pessoa que cada vez mais tem influência e tem divulgado questões sobre mulheres e tem gerado, estimulado essa questão da ação, né? E outra plataforma que eu faço parte dela, que é a plataforma de Nômades Digitais Mulheres, que tem mais de 18 mil mulheres no grupo de Facebook, que é um incentivo a gerar negócios online, porque nós, mulheres, também podemos fazer isso. E nesse grupo, cada vez mais, volta e meia, tem um questionamento do mas por que tal mulher está fazendo isso? E por que no grupo que tem um grupo só de homens isso não é discutido, não é? E chegando um pouco mais ao fim dessa fala, e pensando muito mais nessa perspectiva do mundo, e aqui a gente está falando do nosso mundo como metáfora, que é o mundo da internet, dos sistemas, das redes, das diretrizes, que eu gosto muito dessa fala do Tim Gold, que é um antropólogo, que ele fala muito que, ao invés de a gente pensar esses universos e esses mundos como observadores, a gente deve ser como participante, e como que a gente forma isso, né? Como que a gente faz parte dessa nova corrente. E que, para construir esses novos diálogos, a gente vai precisar ampliar o nosso olhar cada vez mais com outras mulheres, porque ainda existem um universo inteiro num país de mais de 200 milhões de habitantes que a gente precisa falar com mulheres, e também convidar os homens. E eu falo disso de convidar os homens porque a minha história, assim como de muitas que estão aqui na mesa, também é que eu sempre estou sozinha numa sala com vários homens. E nunca isso foi achado estranho, ou sempre mas você é porque você é das nossas. E, na verdade, será que eu virei das nossas para tentar sobreviver, ou porque, de fato, existe mais algo aí, né? E que, cada vez mais, a gente vai precisar de um olhar colaborativo, com uma plataforma comum, que traz esse espaço para mulheres falarem de diferentes temas, usando a internet para isso, em diferentes lugares. Um olhar experimental, como o projeto Girls in Tech, que cada vez mais está fomentando o trabalho de mulheres na tecnologia em diferentes países. Como um olhar prático, quando a gente olha a McKinsey, que é uma das maiores consultorias, sempre lideradas por homens, que usa a internet para poder propor essa nova geração de mulheres líderes, e um olhar diverso, porque cada vez mais a gente vai ter que falar disso, e principalmente quando a gente fala de vagas de trabalho no mundo da tecnologia. E para fechar, eu gostaria de deixar um pedido e um chamado, que é se a gente pudesse ocupar cada vez mais espaços na internet para criar novos diálogos a partir de uma perspectiva feminina. Obrigada. Muito obrigada, Samile. Foi brilhante a tua fala. Eu queria agora abrir para perguntas, comentários, manifestações do público. A gente tem um tempinho. Tem perguntas remotas, Diana? Temos perguntas remotas. Temos uma pergunta, a pessoa não se identificou, mas a pessoa parabeniza todas que estão na mesa pela trajetória e pela vivência, enfrentando as barreiras impostas para as mulheres no campo da tecnologia. E a pergunta é direcionada a todas na mesa que quiserem se manifestar. E a pergunta é: quais políticas públicas ainda precisam ser implementadas para incentivar a entrada das meninas na área da tecnologia e inovação? E como transpomos as barreiras impostas desde os primeiros anos de educação das meninas? Acho que, se você quiser bloco, tem só essa remota, se você quiser juntar com as presenciais. Tá, vamos fazer um bloco de perguntas, então. Vocês podem se aproximar do microfone, se identifiquem, por favor, seu nome e a organização, e podem fazer a pergunta. Bom dia, meu nome é Cindineia e eu estou participando pelo IUF.
E eu gostaria de direcionar a minha pergunta a todas, mas fazendo uma referência à fala da Samila, que eu achei muito importante ela tocar no ponto da gente chamar os homens para essa conversa também. E acho que uma questão muito importante que tem se mostrado agora é um público masculino muito jovem, um público entre 14 e 17 anos, que tem reproduzido discursos de ódio na internet e que tem as mulheres como alvo. A gente viu muito isso acontecendo nesse ano, em especial com o âmbito das eleições, e eu acho que uma coisa muito importante a gente discutir aqui, como nós, mulheres que trabalham com tecnologia, que trabalham com direito nessa área, como a gente pode se manifestar e também atuar para ajudar esse público a se desenvolver e a se posicionar de uma forma democrática nessa área. A também olhar o trabalho que as mulheres vêm realizando, a também enxergar as coisas de uma forma mais completa e mais holística. Porque é uma preocupação muito grande que a gente tem trabalhado e tem visto a nossa geração buscando esse engajamento e novas gerações nesse retrocesso, reproduzindo discursos de ódio através da internet, que é onde a gente poderia propagar a igualdade de uma forma mais direta. E é direcionada a todas, então é isso. Obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Bom dia, meu nome é Letícia, eu sou de Mato Grosso do Sul e vim representando o projeto IUF também. Eu desenvolvi uma pesquisa envolvendo algoritmos e feminismo sob a ótica de direitos humanos e eu percebi nessa pesquisa que a ausência de representatividade das mulheres no setor da TIC, ela é um dos fatores pelos quais as mulheres não são lembradas no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, a pergunta é direcionada para todas, mais especificamente a fala da Miriam, é como os governos podem ajudar a promover e fomentar a participação das mulheres nesses setores. E, além disso, existem alguns projetos, como, por exemplo, os Meninas Digitais, desenvolvidos pela Tanara, que existem e são bons, mas, como você disse, eles são pequenos e muito locais. Como seria possível expandir esses projetos para que eles fossem aplicados em outras regiões e fossem muito mais amplos? Muito obrigada e parabéns pela apresentação de vocês. Olá, bom dia, parabéns pela mesa. Eu sou Priscila, eu trabalho com educação digital. E sempre que eu venho nos fóruns, eu fico pensando quanto que a gente não está falando de educação digital de fato. O que vocês estão trazendo é educação política e é educação digital. E a minha preocupação e a pergunta para vocês é como a gente poderia fazer com que o tema de governança da internet chegasse à educação digital. A gente tem tantas professoras, né? As professoras mulheres são a maioria. Como que a gente poderia levar esse tema? Porque tudo que a gente vem falando de educação digital ainda tem a ver com o uso que você publica, né? Mais nesse tema de publicar, que ferramentas que a gente usa, mas e a governança da internet e a presença das mulheres? Como que a gente pode levar esse tema para que a educação digital abranja também esse tema? Olá, obrigado pelas manifestações do painel. É uma pena que tenha tanto pouco homem na plateia e a plateia seja majoritariamente composta de mulher para ouvir as experiências de vocês. Eu só queria falar a respeito do que a Flávia mencionou, o meu nome e o nome do Vinícius. A gente acompanhou a conferência plenipotenciária da OIT na semana passada e a Miriam trouxe aquela foto linda, né, de 5 homens de um lado, 5 homens do outro e ela no meio. E duas coisas aconteceram agora nessa semana que passou em Dubai e eu trago isso como notícias do que a gente viu lá. A primeira delas é uma notícia que seria triste se ela não fosse patética, mas pela primeira vez em 153 anos de existência da União Internacional de Telecomunicações, uma mulher foi eleita para um dos cargos diretivos da União. Isso foi muito celebrado lá, mas na verdade a gente parece que ainda tem 153 homens para botar só mulheres na organização, a ponto de a gente reverter o desequilíbrio histórico que está registrado lá. A boa notícia é que a resolução que a Flávia trouxe a respeito do papel de mulheres nas TIC dentro da OIT fechou a porta no grupo que está redigindo isso para a participação dos homens. E o que se viu lá foi uma sala inteira só de mulheres discutindo isso como uma forma de colocar no papel exatamente quais são as suas demandas e as suas necessidades, para só depois, então, partir para um momento de diálogo e de negociação com homens. As mulheres ainda são a minoria e é importante, talvez, que a gente daqui mande todas as vibrações necessárias pelas redes sociais e pelos contatos que a gente tem lá, para que se consiga fazer prevalecer a vontade das mulheres na governança das telecomunicações internacionais. Era só isso que eu queria trazer para cá. Obrigado.
Obrigada pelas perguntas e pelo comentário, Diego. E aí, quem quer começar a responder? Flávia, quer começar? Tá. Obrigada pelas perguntas. Eu queria, primeiro, fazer algumas observações que eu deixei de fazer aqui. Entre as estratégias, né, de a gente garantir mais mulheres nos ambientes de governança da internet, eu queria destacar a estratégia da Coalizão Direitos na Rede, que é um coletivo de muitas entidades e que tem tido a preocupação de organizar candidatos, né, para os processos, como o processo do Comitê Gestor da Internet, de eleger participantes. A minha eleição, tanto para o primeiro mandato quanto para esse, é o resultado de uma estratégia definida pela coalizão formada por muitas mulheres e por muitos homens também, e isso eu acho que é um exemplo a ser observado por outros coletivos para que se coloquem mais mulheres nos espaços que existem para serem ocupados. Então, entre as estratégias, eu acho essa. E queria dizer também que, para além de ser mulher, e eu acho que outras mulheres nessa mesa aqui podem dar esse depoimento, que, para além de ser mulher, estar nesses ambientes e ser mulher e ser ativista tem um peso diferente e é muito mais complicado do que quando você representa um interesse corporativo, o interesse dos caras, entendeu? Quando você defende o interesse daquele grupo e fala, você é das nossas. Então, você não se sente, sendo ativista, raramente você se sente, você é das nossas. Não, geralmente você não é das nossas, entendeu? Então, fazer esse destaque aqui. E aí, eu queria fazer uma observação junto com a pergunta que veio da participação remota e da Priscila, do Educa Digital, dizendo que o papel que o Instituto Educa Digital faz de promover dados abertos, dados educacionais abertos, projetos pedagógicos, isso é muito importante e seria muito importante que essas iniciativas fossem incorporadas pelas entidades públicas, né, pelos órgãos públicos relacionados com esses temas, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério das Comunicações, e é fundamental que esses projetos pedagógicos da primeira infância, como mostrou essa recente pesquisa que eu fiz referência da Unesco, porque é nesse momento, né, nessa idade entre 6 e 10 anos, que você começa a formar o interesse das pessoas para outras matérias. Se a gente cria um estereótipo, reforça o estereótipo de que meninas não gostam de matemática, têm dificuldade para computação, para tecnologia, você vai afastando as meninas de atuações em programação e uma série de coisas. Então, eu acho que devem haver iniciativas cruzadas do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério da Educação, da Cultura, para estruturar programas pedagógicos no ensino básico, no ensino fundamental, para a gente, de fato, conseguir formar mais mulheres para essas áreas e a gente ter uma atuação tanto na base, quanto com políticas de cotas como essa que o Diego relatou, que está agora em discussão na UIT, porque a gente precisa cruzar isso. Não adianta a gente só ter as cotas e não tratar o problema na raiz. Então, era isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada. Eu queria tocar em algumas das questões que foram suscitadas e começar dizendo que talvez uma das dificuldades que a gente tenha para pautar o tema dentro do governo decorra justamente da ausência de mulheres em posições de liderança ou da escassez. Né? Então, como dizer que isso é um tema que deve ser abordado de maneira prioritária por meio de uma política pública estruturante se as mulheres estão ausentes dos primeiros escalões, né?
Dito isso, eu queria relatar algumas iniciativas que a gente tem tomado no MCTIC, iniciativas também pontuais e que precisariam ser ampliadas, mas no contexto da discussão da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, a gente elaborou um capítulo sobre educação na era digital. E a gente focou, não de maneira específica em mulheres, embora haja uma ação voltada para mulheres lá prevista, pensando de que maneira a gente poderia estimular os jovens, as crianças, a se interessarem mais por essas áreas ligadas à tecnologia. E a gente percebe que são necessárias ações em diferentes etapas do ensino, como mencionou a Flávia. Então, no contexto da discussão da Base Nacional Curricular Comum, que transcorreu ao longo do ano passado, por exemplo, houve um grande debate sobre de que maneira seria desejável introduzir habilidades ligadas à tecnologia e ao pensamento computacional. E veja que é muito difícil, às vezes, você fazer uma discussão sobre tecnologia na educação básica que transcenda a ideia simplesmente do usuário da tecnologia, né? Então, uma coisa é você ter um computador em sala de aula para ensinar a usar Word, Excel. O outro é o ensino da habilidade de criar tecnologia, de ser um sujeito ativo no uso da tecnologia. E, por isso, habilidades ligadas a pensamento computacional, entender o que é um algoritmo, por exemplo, são muito cruciais nessa fase inicial da educação da criança. No ensino médio, o reforço em disciplinas STEM, né? Science, Technology, Engineering, Maths, seria importante. E a Flávia fez um comentário sobre o estereótipo de que meninas não gostam de matemática, enfim. Eu li um estudo recentemente sobre isso, que evidenciava que muitas vezes as crianças são estimuladas a seguir nas áreas em que elas têm mais facilidade. Então, que as meninas, tipicamente, numa idade jovem, tinham mais facilidade em áreas ligadas a letras e humanas e eram estimuladas a fazer isso, ao passo que os meninos demonstravam maior facilidade em matemática. A questão-chave é que a habilidade das meninas em matemática era equivalente à dos meninos. Porque, além de serem tão boas quanto os meninos em matemática, elas eram melhores em habilidades ligadas às ciências humanas e sociais. E isso acabava gerando um estímulo perverso, de alguma maneira, para que elas prosseguissem nessas disciplinas, ao passo que os meninos, desde criança, eram estimulados a seguir na área de exatas, inclusive por meio de brincadeiras ligadas à construção e blocos em engenharia, assim por diante. Dito isso, eu acho que o tema de educação digital, o tema de como introduzir essa perspectiva de gênero na educação, é um tema que realmente requereria políticas públicas mais estruturantes e não iniciativas pontuais como as que existem. E talvez um bom ponto de partida fosse um mapeamento e uma busca de agregação e de identificação de sinergias entre essas iniciativas que existem. Já seria talvez um primeiro passo muito importante. Obrigada, Miriam. Alguém mais? Natália. Bom, eu não sei se eu tenho as respostas para essas perguntas, mas eu acho que concordo bastante com o que a Flávia e tanto que a Miriam falaram, né, da questão de que precisamos de políticas públicas que se deem já desde da educação infantil, né, que as meninas já sejam, né, que exista uma nova forma de abordar a tecnologia já desde a idade mais, né, inicial, porque esses vieses, né, que são gerados acabam trazendo problemas que depois não tem mais assim como serem remediados, né? Então a gente hoje tem, né, a gente vê na área de ciência da computação, engenharia da computação, uma porcentagem assim de formados, né, ou pessoas para formar, de 20% de mulheres. Se a gente não tem também um fluxo de entrada, a gente não vai conseguir ter, né, um resultado diferente, né? Então, a gente precisa criar esse interesse em algum momento para que a gente possa reverter esse jogo, né? Apesar da gente ter que também, uma coisa que é importante, a gente dar visibilidade às mulheres que já existem e que já atuam, que também são invisibilizadas, né, de uma certa forma, mas a gente também precisa começar a atuar de uma forma positiva no começo da cadeia como um todo para poder reverter essa história, né? E o que mais? A questão do discurso de ódio, eu também não tenho muito essa resposta, bastante complexa, acho que para a Sidneia, né, que perguntou aí como que a gente faz isso, mas eu acho que também revertendo um pouco essa educação já desde o início, isso é uma coisa, acho que a longo prazo
que dá para ser corrigido, né? Não tem, acho que, uma resposta para... Quando a gente pensa em educação, não são respostas imediatas, não são coisas que a gente vai fazer e daqui 3, 4 anos a gente vai ter um resultado tão palpável. São coisas para se pensar há 10, 20 anos para se verificar a modificação mesmo. Então, a gente precisa de coisas, não só esses projetos pontuais que a gente vê que são muito nobres e são maravilhosos e têm se multiplicado cada vez mais no Brasil, né, como um todo. A gente vê vários coletivos de mulheres voltados para a programação, para a tecnologia, para vários tipos de linguagem, de programação. É muito louvável tudo isso, é muito importante, tem um papel, mas a gente precisa também ter políticas públicas, né, um pouco mais estruturadas para que isso seja mais permanente, né, porque senão só vai continuar sendo coisas pontuais que vão atacar problemas pontuais e não, talvez, a causa mesmo do problema como um todo. Tá? Então, acho que é isso. Obrigada. Eu vou falar bem rapidinho, tem um cronômetro correndo ali. Eu acho que dessa conversa toda eu deixaria 3 pontos. Em vários, ou na maioria dos momentos, estamos sós, mas aqui a gente prova que a gente não está só. Então, iniciativas como essa, a que o Diego descreveu também, enfim, a gente tem que, com um famoso meme rodando nas redes sociais, se dar as mãos e contar com o apoio de homens, mulheres, outros grupos que ajudem a fortalecer o debate e as iniciativas, porque antes de falar sobre políticas públicas, tem toda essa trajetória anterior. Também não adianta você impor uma política pública, qual vai ser não digo nem a efetividade, mas qual vai ser o impacto dela na sociedade se a gente não tem um trabalho, não tem uma base que seja falar, meninas, vocês podem ocupar o espaço que vocês queiram, façam o que vocês quiserem, por mais difícil que seja, mas pelo menos tentem, e é uma escolha de vocês, se sintam lindas independente de como vocês se sintam lindas, como o exemplo que ela trouxe, porque quando a gente fala de qual que é o estereótipo de feminino, isso carreguem muito, inclusive nesses espaços, e também de assegurar a individualidade, como a Nath e a Flávia comentaram, quando eu vejo dessa perspectiva, quando se coloca, somos do mesmo time, provavelmente esse discurso está te igualando àquele grupo no padrão dele. Não, sim, tranquilo. Mas é só para dizer, olha, eu estou aqui para contribuir com quem eu sou, com a minha formação, e tem muitos pontos em comum, pode ter muitos pontos diferentes, mas é na ideia de que, muitas vezes, no discurso dos caras você está aqui porque você é compatível com os nossos padrões. Então, eu acho que isso é que a gente, a nossa existência por si só, a minha provocação final é que ameaça a gente a representa estando nesses lugares e tendo voz e tendo, se a ideia é contribuir, porque se teme tanto que sejam grupos os mais diversos, as minorias mais diversas, possam também participar desses processos. E, mais uma vez, eu insisto que é a questão da desconstrução mesmo, seja do ponto de vista da educação, que muitas vezes, como levar essas temáticas, mas no próprio dia a dia, quando um amigo, até a gente mesmo, às vezes, escapa no discurso e fala, olha, isso não é legal, essa perspectiva você está... Problematizar o que as pessoas estão falando, seja eles jovens, porque muitas vezes os adolescentes repetem apenas o que é alimentado no cotidiano deles, e, enfim, a gente se fortalecer junto e expandir. Oi? Só para esclarecer esse ponto, que eu acho que gerou um pouco de ruído, o momento que eu ouço essas frases é o momento anterior do meu questionamento, assim, e é muito engraçado como essa frase, mas você é das nossas, é igual, tipo, mas você é o gay da nossa família, sabe? É esse lugar. E é muito louco isso, porque quando eu morei na Argentina, eu estava muito conectada com o movimento do Ni Una Menos.
E eu saía, às vezes, mais cedo e programava o meu dia para ir nas manifestações União na Menos. E os meus próprios colegas de trabalho, como sempre, né, uma das poucas mulheres, você está indo lá, porque agora é tudo violência, né? E era motivo de piada o fato de eu estar indo no movimento que reunia mais de 1 milhão de mulheres no centro de Buenos Aires, sabe? Então, é muito forte isso quando ela perguntou da questão de educação digital e de acompanhar, principalmente porque eu lido muito olhando dados das pessoas nas redes sociais, e é impressionante o número e o volume, como isso aumenta, principalmente nessa faixa etária, como ela disse. E muitas vezes eu me pergunto, quando eu estou olhando esses dados e entrevistando as pessoas, ou até mesmo o motorista do Uber que me trouxe até aqui, que ele disse que estava super feliz com a nova diretriz do Witzel no Rio de Janeiro, de bombardear as pessoas com snipers, nem sei como que chama aquilo, mas é como que a gente começa a ter um projeto que ele une diferentes lugares, porque eu vejo que a gente tem muitas iniciativas no Brasil e em outros lugares no mundo, mas a gente tem pequenas iniciativas ou iniciativas que são grandes, mas a gente não tem uma grande iniciativa. A gente não tem unindo todas as pontas. Acho que a gente precisa cada vez mais de grandes iniciativas que unem o setor privado, o setor público, todo mundo trabalhando nisso, né? Então, me preocupa bastante. E eu acho que é uma coisa que a gente vai... Nosso tempo esgotou. Eu queria agradecer muito a participação de todo mundo, de todas da mesa. Foram brilhantes as exposições. Quase que eu não tenho microfone para terminar. Mas eu queria convidar todo mundo a usar a hashtag Mulheres na Governança nas redes sociais. E é isso, a gente fica à disposição de vocês também para conversar. E é isso, muito obrigada. Bom dia a todos e a todas.